feliz com Jesus? É uma alegria imensa estar com você mais esta noite. Hoje uma noite especial. Hoje minha família também está cultuando conosco. Tem minha mãe, cadê minha mãe? Deixa eu achar minha mãe aqui, por aqui. Tá ali, aquela grande mulher. Fique de pé, mãe, pessoal te conhecer. Glória a Deus, essa é minha mãe. Tem também minha irmã, meu cunhado, enfim. Levanta todo mundo aí, Daniele, Maico. Isso. Esse povo bonito. Aquele rapaz ali de preto é meu irmão. E a minha irmã está logo ali atrás da minha mãe. Deus possa honrar e abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Hoje nós tivemos, ontem e hoje tivemos o privilégio da gente estar lá no irmão Pedro. Com a irmã Ana, nós estamos, o projeto para que outros possam sorrir. Estamos trabalhando lá na casa deles. Irmão, pensa numa bênção. Olha aí, que bênção. E você não pode ficar de fora, amém? Pense no rolo de homem que tinha lá hoje. E tinham as irmãs também ajudando, mexendo a massa do cuscuz. E foi um tempo maravilhoso, precioso. Ontem nós tivemos com os casais, foi também maravilhoso. Inclusive eu estou sentindo uma falta de muitos casais hoje, né? Ontem o negócio rendeu, irmãos. Comeram milho demais, curau, enfim. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. O que dizem as pessoas quem você é? Êxodo 3, versículo 11 ao 14 diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem eu sou que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por um sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que eu vou dizer? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Você já teve a curiosidade de perguntar às pessoas o que elas pensam ao seu respeito? Quem já teve essa curiosidade? Fez uma enquete: o que os outros pensam de mim? Tem gente, alguns diriam como uma canção bem antiga que a gente cantava: Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Estou pouco me lixando para o que os outros pensam. Não estou nem aí. A vida é minha e eu faço dela o que eu bem pensar. E a bem da verdade é que nós devemos nos preocupar sim com o que as pessoas acham de nós, a forma como nós andamos, como nós caminhamos e glorificamos ao Senhor. Nós precisamos ter em nosso coração aquela vontade verdadeira de servir ao Senhor, não por aquilo que Ele está entregando para nós, mas porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Moisés, ele sabia quem ele era. Por mais que você vê no início do texto ele dizendo: Mas quem sou eu? Quando ele está dizendo aquilo ali, não é porque ele tinha dificuldade de saber quem ele era na sua identidade, não. Ele estava olhando para a sua pequenez.
porque a missão que Deus tinha era uma missão muito grande. Então ele olha para si e diz: quem sou eu? Tantas pessoas melhores poderiam estar ocupando esta posição, mas o Senhor confia isso a mim. E eu fico olhando para esse texto e eu fico observando a performance de Moisés. Primeiro, porque ele sabia que ele era pequeno, ele não era absolutamente nada, e ele sabia que com a força do seu braço ele não iria conseguir fazer aquela grande obra. Primeiro, porque quando ele tenta fazer com a força do seu braço, ele mata um egípcio e ele então foge. Então ele já tinha um pensamento acerca de que com a força do seu braço nada poderia acontecer. Então ele reconhecia que ele tinha pouca força. E é o que nós precisamos fazer, é entender que a nossa força não é absolutamente nada. A nossa força, ela vem do Senhor. Se Ele estiver conosco, irmão, tudo que a gente tentar, as coisas vão fluir. E quando nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, as coisas então começam a funcionar em nossa vida. As coisas começam a movimentar, as coisas começam a fluir. E eu tenho certeza que você veio aqui esta noite porque você quer ver as coisas fluírem em tua vida. Você quer realmente fazer com que as coisas funcionem em tua vida. Quando você reconhece a dependência de Deus, quando você olha para si e diz: olha, eu sozinho não dou conta, Ele faz o que você não dá conta. Ele entra em lugares a qual você não consegue entrar. Ele age em teu favor. Ele faz com que as coisas comecem a se encaixar. As coisas que estavam fora do lugar, que outrora você não dava conta, quando Deus entra, as coisas fluem. E aquele que outrora estava vivendo triste, começa a viver uma vida mais feliz. Não porque Ele é bom, mas porque o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, Ele começa a transformar a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, Ele nos dá também autoridade, poder para realizar as coisas nele. Quando reconhecemos, irmãos, a nossa pequenez, Ele te dá autoridade para você fazer as coisas fluírem. Se as coisas não estão bem na tua casa, você pode estender a sua mão e profetizar que as coisas vão começar a se movimentar. Se a porta está fechada, Deus vem e abre a porta, porque Ele tem poder para fazer, irmãos. A gente lê na palavra diversas vezes: a porta que Ele abre, ninguém fecha. E eu tenho convicção que o Senhor está abrindo algumas portas hoje, porque você precisa reconhecer a sua total dependência do Senhor nesta noite. E quando você reconhece isso, você vai ver as coisas fluírem em tua vida. Essa deve ser a nossa real preocupação, a nossa dependência em Deus. Porque o que os outros pensam de mim é importante também. Você sabe por quê, irmãos? Nós não somos qualquer pessoa. Quando nós fomos alistados para o reino, hoje nós podemos dizer que nós somos os embaixadores de Cristo. Nós falamos, nós somos os arautos de Deus. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós fomos escolhidos por Deus para levar a sua mensagem. E a mensagem que Ele traz para nós é uma mensagem única: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. E a gente precisa compreender isso. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2: vós sois uma carta escrita,
conhecida e lida pelos homens. Quando nós perdemos essa consciência de quem somos, nós perdemos a nossa identidade. E quem não tem identidade passa a viver uma vida escrava. Porque é assim, irmãos. Quantos aqui são livres? Agora a pergunta é: por que você é livre? A Bíblia diz que nós éramos escravos de Satanás. Aí Jesus veio e nos comprou com seu sangue. Você continua sendo? Aí tem gente que tem dificuldade de dizer: eu que não sou escravo. Não, você foi comprado. Você tem um dono. Seu dono se chama Jesus de Nazaré. Tudo que você tem é dele. A tua vida é dele. Os teus negócios é dele. Ah, pastor, mas eu corri tanto atrás. Como é que isso funciona? Tudo é dele. Porque você só tem porque ele te deu. Que se ele quiser tirar inclusive o A de você agora, você deixa de existir. Então você tem um dono, entenda isso. E a nossa identidade, ela vai sendo perdida a partir do momento que eu não entendo mais como é que Deus age na minha vida. Eu começo me afastando aos poucos e eu vou perdendo a minha identidade. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel passou 430 anos cativos. E aos poucos, aquelas pessoas que foram escravizadas, foi morrendo pessoas e nascendo outras, ao ponto deles se perderem suas identidades. Então literalmente eles se tornaram escravos. E um escravo, ele não conhece quem ele é. Ele não tem salário. Tudo que ele faz, ele presta conta. E se ele não aceitar, irmãos, ele morre. E o povo de Israel estava sofrendo, estava padecendo, estava apanhando. Um povo cativo. E então Moisés é levantado. E ele conhece então quem ele era e diz: quem eu sou? Não sou absolutamente nada para fazer uma obra tão grande, mas Deus já tinha o escolhido. E muitas das vezes nós fazemos as mesmas coisas por a gente achar que nós não somos ninguém. Porque às vezes ouvimos uma palavra de alguém dizendo: quem é você? Ou talvez ouvimos, talvez dos pais, que você não iria ser grandes coisas, ou que você iria sofrer, ia padecer, que você ia ser infeliz. Quando a pessoa escuta uma coisa dessa, ela leva para o coração e então ele passa a viver uma vida cativa e escrava. Mas não foi para isso que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para a gente viver e comer o melhor desta terra. Então nós não podemos aceitar, irmãos, o que o diabo fala nos nossos ouvidos. Você pode sim vencer. Agora você precisa entender quem você é em Deus. Porque a palavra de Deus diz assim ao seu respeito: tudo que você pedir, lhe será feito. Tudo. O que você precisa fazer então? Pedir, orar, buscar. E você pode ter certeza que aquele que não dorme vai levantar a sua mão, vai estender sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a sua casa vai ser transformada num abrir e fechar de olhos, em nome de Jesus. Então existem 3 vertentes aqui. A primeira delas é quando nós não conhecemos quem somos. Ou seja, Deus te chamou para algo grande, mas você não sabe quem você é.
Você acha que Deus não pode usar a tua vida? A segunda dela é quando nós não estamos nem aí, não nos importamos. Deus tem uma obra para realizar, mas eu não estou nem aí, eu tenho as minhas coisas para fazer. E a terceira é quando nós compreendemos a nossa verdadeira identidade em Deus. E quando nós compreendemos a nossa verdadeira identidade, isso causa um grande impacto na nossa vida, porque as coisas começam a fluir, porque agora eu não sou mais escravo, eu me torno filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quem é chamado por Deus precisa entender quem Ele é, quem você é. Diga: eu sou filho. Então preste atenção, o seu testemunho importa sim. A maneira com que você anda na rua, no seu trabalho, importa sim. As pessoas precisam olhar e ver não uma pessoa comum mais, mas um homem e uma mulher chamado por Deus, filhos e filhas que amam a Jesus. Você não é mais uma pessoa qualquer. Tudo o que você faz precisa glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Moisés então aceita o desafio. E sabe por que ele aceitou? Porque o Senhor falou assim: eu vou contigo. Vou falar uma palavra para você. Se você compreende a sua identidade, você sabe que tem um pai, sim ou não? E esse pai é poderoso, sim ou não? Se ele te manda você fazer alguma coisa, você precisa entender isso. Você não vai sozinho, ele estará contigo. É o que a palavra de Deus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Ele está contigo agora. Então não tema, simplesmente faça as coisas acontecerem em sua vida. Se levante como arauto de Deus nessa cidade, como um homem ou uma mulher dentro da sua casa. Profetize no seu trabalho, nos seus negócios. Você não é mais escravo do diabo, você é livre. E eu acho interessante isso, irmãos, que a gente fala que a pessoa é livre, ela fica olhando para nós assim. Muitas das coisas que nós estamos vivendo, você só está vivendo porque você não assumiu quem você é. E quem não assume quem é, continua escravo. Você está compreendendo, irmão? É você que precisa se posicionar. É você que precisa se levantar. Tem gente que diz: pastor, ora por mim. A gente pode até orar, irmão, mas não adianta simplesmente orar se não existe uma posição do outro lado, dizendo: eu aceito, eu vou mudar a forma de agir, de pensar, eu vou fazer tudo diferente. Porque tem gente que se quebra dia após dia e não muda. E Deus não é o culpado. Aí as portas se fecham, a pessoa começa a dizer: Deus não me ama. Ele te ama. Tudo o que pedires crendo você vai receber. Agora, para você receber, você precisa se posicionar. Me prova, pastor. Vou te dar uma prova. Deus te dá um salário, sim ou não? Vamos supor que seja um salário mínimo, que eu sei que é muito mais, mas vamos colocar um valor de um salário mínimo de R$1.100. Quanto que é seu? Vamos lá, gente. Quanto que é seu? Por que não é nada? Porque tudo é? Tudo é?
Você é servo, você é escravo, você não tem direito de nada. Mas Deus, quando Ele envia o seu Filho, Ele nos compra para Ele. Ele não nos cobra nada. E Ele entrega tudo para nós. Tudo. E Ele também não te obriga a dar nada para Ele. Ele não te obriga. Agora Ele quer ver se você tem a capacidade de honrá-lo, de amá-lo, de se dispor em favor da sua obra para que o seu reino cresça. E não é uma obrigação. Presta atenção. Não é uma obrigação. É gratidão. Um escravo que não tem direito de nada, ele diz: toma, meu filho, eu estou te entregando tudo. Deus, Ele não tem problema com dinheiro, irmãos. Preste atenção nisso. Quem tem problema com dinheiro somos nós. E nós precisamos entender quem Ele é, para a gente começar a desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. Você lembra daquele filho pródigo que foi embora, mas teve um que ficou. O que ficou, ele nem sabia quem ele era. Ele estava perdido em sua identidade. Ele era dono de tudo, mas estava brigando por causa de um cabrito. Por quê? Porque era escravo. Que tem gente, irmãos, que está dentro da casa de Deus, mas continua escravo, porque não entende que ele é filho. E você precisa entender isso. O segundo impacto que aconteceu na vida aqui de Moisés, ele compreendeu que ele não era um simples homem qualquer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então diga assim: eu não sou mais escravo, eu sou filho, eu tenho direito à herança. Todas as coisas que existem na terra, que existem no céu, é para mim. Amém? Obrigado, pelo menos. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, foi sendo esquecido, e a geração foi se levantando. Pessoas que não conheciam mais a Deus, estavam longe de saber quem Ele era, viviam fazendo tijolos, buscando palha, pisando barro, sofrendo. Não havia oração na terra de Gósen. Havia um silêncio de choro e lamentação, porque a vida de escravo é assim. A pessoa faz tudo e nada dá certo. Tem dinheiro, mas não é feliz. Por isso que a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a maior felicidade do mundo, que é estar na glória com o Senhor? Pessoas trocam uma vida passageira, efêmera, correndo atrás de recurso, sendo que lá na glória, irmão, as ruas são de ouro. E a pessoa fica brigando por migalha. Como foi no Egito, aconteceu no cativeiro Babilônia. Por isso que eu falo que ali havia um silêncio. Olha o que diz no Salmo. O salmista escreve isso. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. E aqueles que nos destruíram falaram: cante alguma coisa aí para alegrar a gente, alguma canção de Sião. Como cantaremos uma canção em terra estranha?
Escravos não adoram ao Senhor. Escravos não têm tempo de adorar, de glorificar, de honrar, de tributar. O seu tempo é para chorar, para sofrer. Mas aí Deus levanta Moisés, olha que coisa boa, irmão. E Moisés tira o povo do Egito com a mão forte do Senhor. Agora o que me chama a atenção não é isso. Para tirar foi fichinha. Deus começou a jogar praga lá rapidinho. Na 10ª praga a gente vê Faraó liberando o povo. Agora o difícil foi tirar o Egito do coração do povo. Porque escravo não sabe ser grato. Deus está fazendo, mas ele não é grato. Ele pede um emprego: Senhor, me dá um emprego, eu preciso tanto. Abre a porta está fechada. Faz alguma coisa. O Senhor abre a porta. Primeiro dia ele começa a trabalhar, ele diz: ah, meu Deus, abre outra. Que porcaria de trabalho é esse? Ele não é grato, ele é um murmurador. É por isso que escravo só vive na taboca. Porque quando você murmura, você vai para a pedreira. Você já viu aquela pessoa com aquele martelete? Começou a murmurar, o Senhor te manda para onde? A pedreira. Quebrar pedra. Porque só lá na pedreira talvez a pessoa entenda quem de fato é Deus na vida dele. Porque nós não somos nada, irmão, sem Deus. Preste atenção nisso. Precisamos ser totalmente livres. Caso contrário, o risco de morte é inevitável. O risco de sofrer ainda mais, de chorar ainda mais. Seja grato, diga: eu serei grato ao meu Deus. Então preste atenção, para você andar com Deus, você precisa ser totalmente livre. Quando o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente. Você sabe por que verdadeiramente? Deus está querendo libertar pessoas, mas tem gente que não entende quem Ele é, e ele continua escravo. Mas quando o Filho vos libertar, você será livre totalmente. E você precisa entender isso. Amém? Se prepare para viver em Canaã. É logo ali. Quem quer virar uma chave na sua vida hoje? Você precisa entender quem você é. Deus se apresenta e diz ao povo: eu sou o que sou. Ele poderia se apresentar dizendo: diga que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, ele chega dizendo: eu sou o que sou, e ponto final. Eu não preciso te explicar. De eternidade a eternidade eu sou Deus. Eu crio todas as coisas do nada, eu faço todas as coisas do nada, eu trago à existência aquilo que não existe. Diga para eles que eu sou, te enviou. Irmão, que coisa linda. E o tempo passa. Século mais tarde você vai ver o Verbo se encarnando. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é lindo. Você sabe por quê? Você vai entender agora. Quando João Batista vê Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chega e diz, começa a falar um bocado de coisa acerca de Jesus. Sou eu que preciso ser batizado, mas o Senhor vem a mim. Ele reconhece quem é Jesus.
Ele reconhece inclusive quem ele era, a sua identidade. Porque perguntam para ele: e aí, tu é o Cristo, é alguma coisa assim? Ele diz: não, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho dele. E ele então é batizado, e ele começa a trabalhar, começa a ir atrás dos seus discípulos, e ele levanta 12 homens, e ele começa a trabalhar com esses homens. Esses homens começam a aprender acerca dele, e ele então, depois de um tempo, ele começa a sinalizar quem de fato ele é. Então ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O eu sou novamente aparece para mostrar que o mesmo Deus que queria tirar o povo da escravidão, hoje ele se apresenta para nós querendo tirar a gente da nossa escravidão, para nos libertar, para mostrar o caminho do céu, para nos dar liberdade de vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos entender quem ele é, irmãos. O grande eu sou se reapresenta, e você vai ver diversas vezes ele dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele estava sinalizando: você não precisa viver mais em trevas. Eu estou aqui para que você viva na luz. Você não pode mais viver em trevas. Você não é mais escravo, você é livre. Eu sou a luz do mundo. Se você estiver em mim, a sua vida terá luz. Quantos querem ter luz dentro da sua casa? Ele é a luz do mundo. E ele começa a dizer: eu sou a porta. Você precisa entrar por esta porta. Não existe outro caminho. O caminho é ele, a porta é ele, e ele está acessível hoje para todos nós. Basta nós entrarmos, irmãos, pela porta. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entre pela porta estreita, porque são poucas pessoas que entram por ela. Então entre pela porta. Ele diz: eu sou o pão da vida. Você precisa se alimentar de Jesus. Você sabe o que é se alimentar de Jesus, irmão? É pegar a sua palavra e ler. É você ter prazer em você ir para um canto, buscar a face do Senhor, orar a Ele, clamar a Ele. É você ter intimidade, relacionamento de pai e filho. É de você ter esse momento com Ele. Aí Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu não sei se você já se decepcionou com algum tipo de pastor. Talvez até o próprio pastor aqui já decepcionou você. Mas Jesus, que é o bom pastor, Ele não decepciona ninguém. É o contrário, somos nós que decepcionamos Ele. Quando Ele nos chama de filho, quando Ele fala coisas para nós e a gente não dá crédito, a gente não recebe aquela palavra. E Ele diz para você hoje: eu sou a videira verdadeira. Nós somos enxertados, irmãos, na videira. Preste atenção. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso está dizendo para você: você agora está enxertado em mim. Nós somos um. Lembra da oração intercessória de João 17? Que ele diz: Pai, eu estou orando para que eles sejam um como eu e o Senhor são um.
Como nós somos um, eles precisam ser um conosco. Nós precisamos entender essa identidade, irmãos, porque só assim a gente vai compreender quem Ele é. E Ele diz algo que eu quero que você guarde no seu coração, porque esses dias não foi fácil para nós. A gente chorou muito esses dias com a perca do meu pai, e foi um momento muito ruim. E eu, no meu momento a sós com Deus, eu perguntei: mas meu Deus, por quê? Não sei se você já perguntou para o Senhor algumas coisas, mas eu perguntei para Ele: por quê? Por que essa dor? Por que que às vezes parece que Ele ainda está ali, pertinho de mim? Parece que Ele não foi. Parece que eu ainda vou lá vê-lo. E Deus me respondeu com a seguinte afirmação. Ele disse assim: você está assim, é porque você não foi criado para morrer. Nós, irmãos, presta atenção, não fomos criados para morrer. A morte só entrou no mundo por causa do pecado. Mas quando o Eu Sou entrou em nossa vida, Ele nos deu o direito de viver eternamente com Ele. É por isso que a palavra de Deus vai dizer bem claro para nós. Ele chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você vai viver. Você sabe por quê? Porque nós somos eternos. Todos os filhos de Deus são eternos. Diga: eu sou eterno, eu não morro. Amém, irmãos? Ele nos resgatou, Ele foi o nosso resgatador. Ele nos deu o privilégio, Ele nos comprou com seu sangue, e hoje nós estamos aqui. Hoje nós somos servos de Deus. E Ele diz: eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Você é meu amigo, eu quero andar contigo. Olha o privilégio que Adão tinha, irmãos. Ele andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Você sabe o que significa isso? Eles tinham um relacionamento tão grande, tão, sabe, impactante, que um dia Enoque falou para Deus: olha, Senhor, está ficando tarde, eu preciso ir. E Deus falou assim: não, hoje você vai para minha casa. E de lá nunca mais ele saiu. Deus, Ele quer nos colocar em lugares, irmãos, que são acessíveis. Mas se nós compreendemos quem nós somos em Deus. Você sabe quem você é? Diga: eu sou filho. Eu sou filho. E Jesus faz uma pergunta: quem diz as pessoas que eu sou? O que eu sou para você? Jesus pergunta. Que para alguns Ele é simplesmente aquele que chega na hora da dor, para aliviar a dor. Para outros, Ele parece que é o Banco Central. Ele só chega para entregar dinheiro e nada mais. E as pessoas vivem assim, porque elas não sabem quem Ele é. E também não sabem quem eles são. E por isso vive uma vida ruim. Olha o que diz Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz as pessoas ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista; outros dizem que tu és Elias; outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Era uma pergunta óbvia, sim ou não, irmãos? Mas Jesus queria saber, porque ele estava caminhando com aqueles homens já 3 anos e meio. Era muito tempo. Ele queria saber se eles realmente sabiam quem ele era. E quantos de nós já andamos com ele já há tantos anos? E ele pergunta para você: quem eu sou para você? Você sabe quem eu sou para você? Você me conhece? Você tem intimidade comigo? Você consegue ouvir a minha voz? Quem eu sou para você? Ele está querendo ouvir a sua opinião. Ele está querendo ouvir de você. Porque talvez você não o conheça ainda. E você precisa valorizar isso hoje. Reconhecer quem Ele é na sua essência. Reconhecer quem Ele é na sua grandeza, na sua soberania. Porque muitas das vezes, irmão, nós não valorizamos a presença de Jesus. Essa que é a verdade. Jesus está passando no meio da igreja. Tem gente que não está nem notando. E a Bíblia diz em Apocalipse que Ele passeia no meio da igreja. Ele tem os olhos como chama de fogo. E Ele passeia no meio da igreja. Ele olha para cada um de nós. Ele sonda os nossos corações. Mas algumas pessoas têm vergonha de Jesus. Ah, pastor, não tem alguns que têm, irmãos. Eu tinha um colega no trabalho, que um dia a gente batendo um papo, conversando, e chegou um outro rapaz e falou: paz do Senhor. Ele ficou tão sem graça no meio das pessoas, porque ele era crente, mas ninguém sabia quem ele era, porque tinha vergonha de Jesus. Eu acho interessante Marcos 14:71, que o mesmo que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz assim: Pedro, juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Na hora do aperto, na hora que o negócio ficou estreito, Pedro, em vez de assumir a sua identidade e dizer: eu sou discípulo dele, porque eu estou pronto realmente a morrer contigo, Senhor, mas ele diz: eu nem conheço esse homem, eu juro. Os discípulos no caminho de Emaús iam conversando com ele, iam falando um bocado de coisa, mas não o conheceram. E quantas pessoas não estão vivendo assim, irmãos? Não conhecem a Jesus. João Batista, que anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora ele está preso. E ele chama os seus discípulos e diz: vai até Jesus e pergunta se ele é o Cristo ou se a gente tem que esperar outro. E Jesus vem com a resposta para ele: os cegos veem, os coxos andam. Deus, Ele está dizendo para você: eu ainda sou o mesmo. Eu tenho o poder para fazer todas as coisas. Agora, quem eu sou para você? Lá na tempestade, quem lembra? Está escrito Marcos 4:37-41. Depois você lê em casa. A tempestade se levanta e eles ficam com medo. Jesus estava dormindo na popa do barco. E eles começaram a gritar e dizer: Jesus, pelo amor de Deus,
se preocupa, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E ele se levanta, acalma o mar, os ventos cessam, e eles então falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque muitas das vezes a gente está andando com Jesus, Ele está no nosso barco, inclusive nas horas mais difíceis que a gente está enfrentando tempestades terríveis, mas parece que a gente olha e diz: não, Ele não está no barco. Irmãos, Ele está no barco sim. É nós que precisamos identificar quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele continua sendo o mesmo na tua vida, na tua casa. Ele ainda continua sendo o Senhor do universo. E você precisa entender quem Ele é, reconhecer quem Ele é. É por isso que Ele te pergunta: quem eu sou para você? Como é que você se relaciona comigo? Quem não tem um relacionamento com Jesus, irmão, sabe o que acontece? Ele vive uma vida ébria, perambulando para um lado e para o outro, sem direção, sem rumo, perdido, longe dos padrões divinos, porque parece que a minha vida é melhor do que a que Ele tem para mim. Tem gente que está vivendo uma vida assim. Deus dá para ele muitas coisas, mas ele joga tudo fora. Ele não aproveita. Por quê? Porque perdeu a sua identidade de filho. E hoje o Senhor quer resgatar você. Hoje Ele quer trazer de volta a tua vida, a tua identidade. Ele diz para você: eu sou o teu pai, e você é o meu filho. Eu te comprei com o meu sangue. Eu não te fiz para viver assim, sofrendo, chorando, sendo escravizado. Não, eu tenho o melhor para você. E eu tenho convicção, irmão, que Deus está, sabe, movendo a vida de algumas pessoas. Deus está batendo aí na porta do seu coração, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você conhece a minha voz e sabe quem eu sou, você vai abrir a porta. Porque essa palavra não é para ímpio, não é para quem está fora, é para a igreja que deixou Jesus do lado de fora da sua vida. E Ele continua a bater, porque Ele quer uma resposta sua. Quem eu sou para você? Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. O grande eu sou ainda é o mesmo. Pai, no teu nome, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que não somos absolutamente nada, que tudo o que acontece tem a Tua permissão. O Senhor rege o universo. Não somos nada sem Ti, Senhor.